Olá, eu sou Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 5º episódio da série Violência e Assédio contra Mulheres no Trabalho, do Patrícia Galvão Podcast. Eu sou Eliane Barros, editora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. No programa de hoje, vamos tratar da Convenção 190, aprovada pela Organização Internacional do Trabalho, e que entrou em vigor em junho de 2021. A Convenção 190 é um instrumento inovador que amplia o conceito de violência e assédio no trabalho e recomenda uma perspectiva de gênero e transversal na abordagem do problema, ao reconhecer que a violência contra as mulheres traz consequências e prejuízos, não apenas às vítimas, mas ao mercado de trabalho, à economia do país e ao bem-estar social. Para conversar sobre esses e outros avanços trazidos pela Convenção 190 da OIT, nós convidamos a desembargadora do Trabalho, Carina Bicalho. Seja muito bem-vinda, doutora Carina. Peço que você se apresente, por gentileza. Eliane, Marisa, é um enorme prazer participar dessa série sobre violência e assédio contra mulheres no trabalho, promovida pelo Instituto Patrícia Galvão, conversando com vocês e todos os ouvintes sobre violência, assédio físico, psicológico e sexual no trabalho. Eu sou a Carina Bicalho, sou uma mulher branca de 42 anos, desembargadora do Trabalho do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, onde ingressei em 2017 em vaga do Ministério Público do Trabalho. Portanto, antes de ser desembargadora, eu fui procuradora do Trabalho por 12 anos e, antes disso, fui juíza do Trabalho em Minas, onde eu me formei, me tornei mestre em Direito pela Universidade Federal. Obrigada, desembargadora Carina Bicalho. É uma honra tê-la aqui conosco para falar sobre a Convenção 190. Para começar, vamos trazer alguns dados da pesquisa Percepções sobre a Violência e o Assédio contra Mulheres no Trabalho, que foi realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, com apoio da Laudes Foundation. Essa pesquisa revela que 36% das trabalhadoras dizem já haver sofrido preconceito, abuso e humilhação no trabalho por serem mulheres. Porém, quando apresentadas diversas situações, como, por exemplo, seu trabalho foi supervisionado excessivamente, foi xingada ou gritaram com você, recebeu de homens convites para sair ou em situações constrangedoras, 76% das mulheres reconhecem já ter passado por um ou mais episódios de violência, constrangimento e assédio no trabalho. Desembargadora Carina, há uma dificuldade por parte das mulheres em reconhecer uma situação de violência e assédio no trabalho? De que forma a Convenção 190 contribui para visibilizar este tema? Olha, nós vivemos em uma sociedade patriarcal e machista. É fruto de uma construção histórica das estruturas sociais. É nessa sociedade, há lugares e fazeres autorizados e não autorizados para as mulheres. O lugar do sentimento, do privado, da casa, do cuidado, nessa sociedade é destinado às mulheres. O lugar público de poder é reservado aos homens. Se um homem demonstra uma conduta autorreflexiva, mais sensível, logo a ele é imputado fragilidade, é repreendido. Isso é coisa de mulherzinha, não é? Todo mundo já escutou sobre isso. Dessa forma, esse padrão de opressão das mulheres na sociedade se reproduz naturalmente nas relações de trabalho, lembrando que nas relações de trabalho, elas já são um espaço em si de opressão da classe que detém os meios de produção sobre a classe que só tem a mão de obra para ofertar no mercado de trabalho, a classe trabalhadora. Contudo, nós, mulheres, somos forjadas nessa sociedade em que, desde sempre, somos oprimidas. Portanto, de alguma forma, se naturaliza a violência, relativiza, invisibiliza, faz piada, e assim, as próprias mulheres têm dificuldade em reconhecer a agressão e a violência contra si, ao tempo que também se sentem culpadas por serem vítimas dessa violência, sentem-se desconfortáveis, mas têm dificuldade de compreender a causa. A Convenção 190 da OIT, ela só existe porque ela pressupõe, porque ela admite como verdadeiro que nós somos uma sociedade machista e patriarcal, porque reconhece a violência contra as mulheres como causa e consequência de prejuízos ao mercado de trabalho, à economia, à produtividade e para o bem-estar. Por isso, a Convenção 190 prega uma política de tolerância zero à violência e ao assédio e chama seus Estados-membros à responsabilidade
de promover um meio ambiente de trabalho positivo, no qual o local de trabalho seja diverso e permita às trabalhadoras desenvolverem suas potencialidades, livres de violência e assédio. A Convenção 190 também conceitua a violência e o assédio no mundo do trabalho, considerando-os ameaças ou práticas inaceitáveis, única ou repetida, que podem causar danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos. E no momento em que essa pesquisa fornece exemplos que torna mais palpável a compreensão desses conceitos, o que são essas práticas ou essas condutas inaceitáveis, neste momento, as trabalhadoras se reconhecem como vítimas. Então, portanto, respondendo diretamente à pergunta, é difícil, muitas vezes, a trabalhadora compreender, porque forjada nessa sociedade em que nós, mulheres, somos acostumadas à opressão, invisibilizada a agressão sobre a mulher trabalhadora, quando abstratamente perguntada, ela não se reconhece como vítima. Ao passo que, quando apontados os exemplos, indicados quais são essas condutas, elas, assim, se reconhecem como vítimas de práticas e agressões que podem ser caracterizadas como agressões, violências e assédio no ambiente de trabalho. Muito obrigada, doutora Karina, pelas suas análises. A Convenção 190 aponta também que a violência e o assédio causam danos não só às trabalhadoras e trabalhadores, impedindo que eles permaneçam ou avancem em suas carreiras ou profissões, mas também que essas práticas violentas afetam a produtividade e a imagem das empresas. Na sua avaliação, doutora Karina, as empresas e os governos têm noção desse impacto econômico de um ambiente de trabalho que é hostil e tóxico? Se elas não percebem, o que fazer para sensibilizar? E se percebem o problema, o impacto diretamente no bolso, o que está faltando para que as empresas e os governos mudem suas práticas e suas políticas? Sabe, Marisa, eu vejo a Convenção 190 como uma gota de civilidade no mar de barbárie. A Convenção é um tratado internacional e, portanto, é orientador da conduta do Estado, da sociedade, dos empregadores. É uma proposta de pacto para a promoção real de igualdade de gênero em um sistema capitalista financeiro de ideologia neoliberal. O que isso significa? A ideologia neoliberal dissimula o aumento da exploração. E como que faz isso? Atribuindo ao trabalhador a falsa responsabilidade sobre a sua condição de explorado, por meio do falso empreendedorismo, do falso cooperativismo. Assim, o fracasso do trabalhador, os seus baixos rendimentos, são atribuídos apenas a ele. Essa ideologia também naturaliza as formas de violência no trabalho, estimulando a competitividade entre os trabalhadores, imprimindo constante pressão por resultados individuais e metas de produtividade, instigada pela ameaça e o medo do desemprego e da falta de trabalho e de condição para a manutenção própria da família. Antes, o controle sobre o trabalhador era exercido sobre o corpo, era a sociedade da disciplina. Um controle rígido sobre o trabalho era exercido sobre o horário de trabalho, por exemplo. Hoje, o controle é psicológico, é o psicopoder. Eu incentivando a produtividade, o explorar o máximo de si, o ter um maior mérito, a valorização da meritocracia. Se o trabalhador ou a trabalhadora não conseguem bons resultados, a culpa é do próprio trabalhador e ele deve ser o quê nessa sociedade? Substituído. O foco da gestão é da produtividade e do número, e não de pessoas humanas, com dignidade, com diversidade, com dias bons, dias ruins, com tempos de melhor e tempo de pior desempenho e produtividade. Esse modelo conduz ao adoecimento e ao empobrecimento da sociedade de longo prazo, porque produz morte da empatia, da solidariedade, da criatividade. No entanto, é lucrativo no curto prazo. Se 5,54 milhões de mortes no mundo não foram capazes de alertar para a urgente necessidade de mudarmos as nossas relações de afeto, a nossa relação com o outro, a nossa relação com a natureza,
reduzindo o consumo, sendo mais empáticos, respeitando a natureza, sinceramente, eu não sei o que está faltando para mudarmos o rumo das práticas e políticas para a construção de uma sociedade mais fraterna. De qualquer forma, nós temos obrigação a cumprir, em razão de tratados internacionais e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, que indicam um rumo, uma proposta de uma sociedade globalmente mais solidária. Tanto melhor se nós alinharmos a essa proposta. Muito obrigada, desembargadora Karina. Falando um pouco agora sobre esses tratados que o Brasil já assinou, que se comprometeu a eliminar toda e qualquer forma de violência contra as mulheres, temos também um outro avanço da Convenção 190, que é reconhecer o papel das empresas e incorporar na cultura organizacional o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Sabemos que a maioria das empresas tem muita dificuldade para abordar o problema, algumas por não saberem mesmo como proceder e outras alegando que não devem se meter na vida particular dos empregados. Qual é a recomendação que a senhora daria para essas empresas? Valorizar as pessoas. As empresas são formadas por pessoas. É gente que constrói, é gente que faz acontecer, que faz o serviço funcionar, que faz o produto, um produto ético, ser entregue ao seu consumidor. Faça gestão com foco em gente. Tenha uma equipe com representatividade da diversidade, que é a sociedade, portanto, que é o seu cliente. Crie espaço para ouvir, espaço livre de preconceito. Crie espaço de acolhimento. Se você tem uma empregada que começa a faltar, esse não é o histórico dela, mas ela começa a faltar. Procure ouvir, ao invés de punir, substituir de imediato. Tanto a empregada que é vítima de violência doméstica aumenta sua ausência ao trabalho porque ela tem vergonha, porque ela tem medo e reduz sua produtividade, quanto o agressor. O agressor também aumenta a sua ausência ao trabalho, reduz a sua produtividade. Então, como a empresa deve gerir este problema? Ouvindo, acolhendo, tendo espaços de diálogo, educando, cuidar de ambos, agressor e vítima, ao invés de substituí-los, de descartar, é melhor para a sociedade e para a imagem interna e externa da empresa. Crie e estimule a participação em atividades de lazer e educação voltada para a diversidade de gênero. Essa é a melhor imagem para a empresa. A imagem de uma empresa que investe em vida, que tem seu foco na gestão de pessoas e não no descarte do trabalhador. A trabalhadora vítima de violência, o trabalhador que se embriaga fora do local de trabalho. Não descarte o trabalhador doente. Faça gestão, invista em pessoas. Esteja comprometida com a diversidade e não com a repetição de estereótipos, não com a perpetuação das diferenças. Constitua-se, como empresa, num espaço de rompimento com cultura de discriminação e de preconceito. A colaboração entre os trabalhadores tende a melhores resultados de longo prazo do que a competitividade entre eles. Isso representa uma maior estabilidade da produtividade e do lucro. Valorize as boas práticas coletivas e a gestão democrática e participativa, e não o individualismo. O local de trabalho deve ser o espaço de desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos. Treinar e valorizar seus trabalhadores, educá-los para uma sociedade inclusiva e diversa, com respeito entre si e com os clientes, é de longe a melhor forma de controlar, produzir e vender o produto, que é um produto mais ético e que gera maior interesse para os consumidores conscientes. Importa ainda que a sociedade, o consumidor, se envolva nesse projeto, não é? Optando por consumir, quando necessário, de empresas com valores sólidos e voltados à diversidade, à valorização da vida, à valorização da felicidade. Portanto, faça propaganda das suas ações. Então, essas são algumas questões que podem estimular a empresa a cuidar do seu trabalhador. Uma resposta que lava as mãos é aquela que, diante do absenteísmo, dispensa. Diante de uma prática de violência contra a mulher no ambiente de trabalho, dispensa o trabalhador, ainda que por justa causa, ao invés de acolher aquele ato e trabalhar aquela cultura, a cultura interna, a cultura de valorização da vida e da não violência e do assédio no trabalho. Então, portanto, alterar esta conduta,
e ter espaço de acolhimento, de debate e de educação desse trabalhador para que a gente possa reverter aquele quadro no qual estamos forjados nessa sociedade patriarcal, machista e ideologicamente comprometida com o modelo neoliberal. Ótimo, doutora Karina. Todas excelentes recomendações e que valem tanto para grandes empresas como para pequenas empresas também. É muito importante aplicar. Bem, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Patrícia Galvão Podcast. Agradecemos a participação da desembargadora do Trabalho, Karina Bicalho, e para finalizar o programa, pedimos à desembargadora que dê uma palavra final para quem está nos ouvindo sobre por que o Brasil deve ratificar a Convenção 190 da OIT. A eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho é requisito para a construção de um mundo mais igualitário, com oportunidade para todas e todos, e um movimento crucial para a realização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, estabelecida em 2015 por 193 países membros das Nações Unidas, incluindo o Brasil. Então, nós temos um compromisso internacional, mas temos, principalmente, compromisso com o avanço civilizatório, com a construção de um país menos desigual, com a redução da desigualdade social e a promoção do trabalho digno no Brasil. As mulheres são responsáveis economicamente por 39% dos domicílios no Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e elas têm uma renda 41,5% menor do que os homens, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2019, apesar de terem maior escolaridade. E mais, as mulheres são 90% da mão de obra do trabalho de cuidado não remunerado. É preciso pensar sobre isso, sobre divisão sexual do trabalho e trabalho não remunerado. A Lei Maria da Penha é um importante marco civilizatório em defesa da vida das mulheres no Brasil. Os estudos indicam a importância desse marco legal para esclarecer o conceito de violência contra mulheres, explicar o ciclo da violência doméstica, adotar medidas protetivas e estimular a adoção de políticas públicas capazes de romper com a dependência econômica e emocional da mulher em relação ao seu agressor. Avançamos, temos muito para avançar. A Convenção 190 estimula a adoção de uma lei específica contra a violência e o assédio nas relações de trabalho e a adoção de políticas públicas e gestão do meio ambiente de trabalho que importem justiça e igualdade no mercado de trabalho. Isso porque a força de trabalho da mulher impulsiona a sociedade, é relevante economicamente, ao tempo em que, quando invisibilizada, não valorizada e não paga, representa uma chaga, dor, empobrecimento e estagnação civilizatória. Portanto, se nós pretendemos reduzir a desigualdade, que, a meu sentir, é a gênese de todos os problemas que enfrentamos no Brasil, e construir uma sociedade com igualdade de gênero, sem reprodução de preconceitos, que acolha a diversidade, devemos nos comprometer com os pressupostos e as ações propostas pela Convenção 190 da OIT, assim como com a formalização de trabalhadoras e trabalhadores levados à informalidade por ideologia neoliberal e com a promoção do trabalho digno. Muito obrigada, doutora Karina, pelas suas análises. Sem dúvida, é fundamental que o Brasil ratifique e implemente a Convenção 190. Agradeço novamente por você aceitar o nosso convite para participar desse programa. Agradecemos também a todas e todos que estão nos ouvindo e fazemos um convite para que continuem nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão, para acessar outros materiais que estamos produzindo e iremos lançar ao longo dos próximos meses, com mais dados e outras análises de especialistas sobre as pesquisas lançadas pelo Instituto Patrícia Galvão. O nosso site é o www.agenciapatriciagalvão.org.br e nas redes sociais vocês nos encontram no @ipatriciagalvão. Até breve!